não faz sentido você pagar caro numa consultoria para te resolver um problema pontual, né? Vamos falar sobre isso depois da vinheta? Bora lá! Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marca e hoje a gente vai falar sobre a burrada que muitas empresas fazem ao contratar um projeto de branding, que é tratar ele como se fosse uma campanha. Então eu vou lá, faço um projeto de branding, tenho uma nova marca, faço uma grande ação de lançamento dessa nova marca e depois nada. Só faço isso como se fosse uma grande campanha, vou medir os resultados, vi lá que consegui um dinheirinho legal, que entrou uma grana, gerou um awareness, gerou um buzz no mercado e tá resolvido, depois eu volto a viver a minha vida como se nada tivesse acontecido. Convenhamos, isso é dinheiro jogado fora, dinheiro indo pelo ralo da sua empresa. E eu vou fazer um paralelo que talvez fique muito claro para você. Você contrataria uma consultoria da KPMG, por exemplo, uma consultoria financeira altamente reconhecida, para te ajudar a montar um orçamento? Não, né? Você vai trazer eles para quê? Para eles organizarem todo o seu financeiro e, mais do que isso, te darem ferramentas para que não desorganize novamente, certo? Com branding é exatamente a mesma coisa. Quando você contrata um projeto de estratégia de marca, quando você contrata uma consultoria de estratégia de marca, o nosso papel é não só criar uma nova marca para você com um novo discurso, mas também te dar ferramentas para que você aplique isso no seu dia a dia, para que a sua marca não fique desalinhada ao próprio posicionamento e você possa colher os resultados desse projeto não só no lançamento da marca, mas no longo prazo. Porque o que vai acontecer? Vamos ser muito honestos aqui. Quando a gente fala de empresas que têm um faturamento de ali 1, 2, 5 milhões por ano, o impacto financeiro de um projeto de posicionamento de marca, geralmente ele vai representar ali um aumento no seu faturamento de até 1, 2% lá no final do ano. E aí você vai olhar para mim e vai falar, pô, Daltro, mas é pouco o impacto, né? É pouco, pode ser pouco sim o impacto, mas se você aplica esse projeto no longo prazo, se você continua aplicando esse projeto, a gente não está falando de 2% em um ano, a gente está falando de 2% ao ano. E mais do que isso, a gente está falando de uma margem, de um percentual crescente. Porque quanto mais você usa a sua marca, quanto mais você reforça o seu posicionamento através de ações, mais ele vai ser percebido, mais relevante sua marca se torna e mais você consegue alavancar a sua lucratividade por conta desse projeto. Então você vai ter os benefícios ali de redução de CAC, de aumento de margem de lucro. Ao longo dos anos, isso vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais evidente. Então, não faz sentido você trabalhar isso como uma campanha. É a mesma coisa que a consultoria financeira lá da KPMG. Você contratou eles, eles vão te dar ferramentas. Eles vão te dar a ferramenta que você vai economizar 5% lá do seu gasto financeiro ali, da sua receita, 5% do que você gastava, você reduziu, isso vira lucro para a tua empresa. É 5% esse ano, no outro ano é mais, porque você está otimizado. No ano seguinte é ainda mais, porque você está otimizado usando as ferramentas que eles te deram. Então é um resultado que ele é acumulativo e ele é crescente ao longo dos anos. Por isso não faz sentido tratar uma consultoria de branding, um projeto de branding, um projeto de posicionamento de marca, como um projeto pontual. Ele é um projeto pontual porque ele acontece em um determinado momento, mas o seu impacto e a sua aplicabilidade, a sua aplicação, eles têm que ser contínuos, porque senão você não vai conseguir colher todos os frutos que você poderia colher desse projeto. E esse é um grande ponto. E aí eu falo, é uma burrada. É uma burrada. Por quê? Vamos supor, cara, você fatura lá seus 5 milhões por ano,
aí no primeiro ano você conseguiu aumentar o teu faturamento ou a tua lucratividade em 2%. Eu vou fazer uma conta muito de papel de pão, então a gente está falando ali de R$100 mil a mais no bolso da empresa, falando de lucro. E aí o projeto te custou, sei lá, 50, 60 mil, você está 40 mil positivo, legal. Só que 40 mil positivo para o trampo que você teve ao longo do ano todo para colocar aquele posicionamento em prática, contratou consultoria, dedicou tempo para mim, fizemos um monte de reuniões, ajustes, pipipi, fizemos tudo isso. Talvez você olhe e pare e pense e fale, pô, por 40 mil, cara, se eu boto 100 mil em tráfego pago, isso me traz um pouco mais de dinheiro, me traz mais resultado palpável com menos trabalho do meu lado. E faz sentido você pensar dessa forma, se você pensar só no primeiro ano. Porque no primeiro ano é 40. No segundo ano, que seja 100. No terceiro ano pode ser 150. No quarto ano pode ser 200 a mais. E aí esse negócio começa a aumentar, até que você tem grandíssimos resultados muito relevantes, muito robustos vindo a partir desse projeto. E é quando a gente fala, e a gente fala muitas vezes de uma maneira errada, uma maneira equivocada, que branding é um negócio de longo prazo, o que a gente quer dizer na verdade é que aplicando no longo prazo você vai ter os melhores benefícios, os benefícios mais visíveis dos projetos de branding. A tendência é que você tenha resultado logo no primeiro mês, depois de aplicar. Só que é um resultado ainda imperceptível, difícil de notar. A não ser que sua empresa fature bilhões. Aí sim, financeiramente você percebe muito facilmente aquele 1% a menos que você gasta ou aquele 1% a mais que você recebe. Para quem fatura 1 bi, 1% é muito dinheiro. Então é mais fácil de se perceber. Agora, para quem está na fase do 1, 2, 5 milhões, cara, é um outro jogo onde esses números se tornam, onde o 1% é muito menos perceptível. Então, justamente por conta disso, a gente fala que os benefícios eles costumam vir mais no longo prazo. Mas não, eles são cumulativos e eles vão ser percebidos no longo prazo. Assim como grande parte das consultorias que você contrata. A diferença é que a gente não fica com uma planilha olhando para você e falando, olha, isso daqui aumentou, isso daqui... Talvez seja um erro nosso, tá? Talvez seja um erro nosso, porque os nossos resultados eles são mais difíceis de mensurar. Nós temos ferramentas para mensurar, nós temos KPIs onde a gente consegue entender isso, e tem vídeo aqui no canal sobre KPI de branding, indicador de resultado de branding, você pode procurar, que tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas a gente não costuma fazer esse trabalho pela empresa. Geralmente o que a gente faz é entregar as ferramentas para que a empresa faça essa medição e tenha esse entendimento. Só que, de novo, você vai notar uma melhora de 1%, 2% no primeiro ano. No segundo ano vai melhorar mais um pouquinho, no terceiro ano mais um pouquinho, no quarto ano mais um pouquinho, no quinto ano mais um pouquinho. E aí, quando você vai comparar o resultado do primeiro ano do projeto com o do quinto ano pós-projeto, aplicando isso da melhor maneira possível, aí você vai ver um crescimento muito robusto. Só que para isso você precisa ter aplicado todas as ferramentas, mantido todo o posicionamento para que você possa aplicar, não só aplicar a ferramenta de medição, mas ter uma medição justa de acordo com aquilo que foi feito. E aí sim, eu tenho muita convicção, para não dizer certeza, porque cada caso é um caso e existem exceções, mas eu tenho muita convicção que num projeto bem feito e bem aplicado, se você aplicar ele durante 5 anos e aplicar uma medição ao longo desses 5 anos, você vai ver resultados robustos. Por quê? Porque é inevitável. É inevitável. A gente brinca que mesmo num posicionamento fraco, mesmo num posicionamento não tão forte em termos de mercado, não um posicionamento mal feito, mas um posicionamento não tão forte em termos de mercado, você tem muitos benefícios. Por quê? Porque qualquer posicionamento é melhor do que nenhum. Então, mesmo que seja um posicionamento fraco, você ter essa direção vai otimizar os teus resultados e você vai conseguir mensurar isso a partir do momento que você aplica, você vai mensurar isso e você vai ver resultado nisso que foi feito. Por quê? Porque não é só matemática, é lógica, é uma questão de lógica.
você aplica aquilo que foi feito, você começa a caminhar numa direção, a tendência é que você chegue naquele lugar, mesmo que lentamente você chega naquele lugar. E a velocidade da tua caminhada aqui, quando a gente fala de branding, de comunicação, ela tem muito a ver com o tanto de verba e tempo que você está disposto a investir para fazer as coisas acontecerem. Falei, eu não tenho verba, mas eu tenho tempo. Você vai acelerar. Eu não tenho tanto tempo, mas eu tenho muita verba. Então você vai poder contratar alguém para acelerar o processo para você. Eu tenho tempo e tenho verba. Cara, você vai ser um Nubank da vida que pegou e surgiu praticamente de um dia para o outro. Por quê? Tinha-se muito dinheiro e muito tempo a se dedicar para as ações de marca, porque era isso, eles entenderam que era isso que traria os clientes que eles queriam. Então, isso é uma questão muito importante. Outro erro muito comum de tratar o branding como campanha é toda hora fazer um rebranding. Isso é uma coisa que a gente inclusive já pega com alguma frequência. O cliente fala, que a gente precisa fazer um rebranding, tal, isso, aquilo, outro. Legal. Vocês vão querer mudar a identidade visual? Eu acredito que vai ser importante e tal. Beleza. E aí eu pergunto pro cliente, mas quando foi a última mudança de identidade visual? Há 2 anos. Cara, então não vamos mudar a identidade visual, não. Não vamos mudar a identidade visual. Nossa, Dalton, por quê? Eu tô jogando contra mim, tá? Porque vender um projeto de identidade visual, eu ganho dinheiro quando o cliente paga por isso. Só que mesmo assim não faz sentido. Você trocou de identidade visual há 2 anos. O teu cliente, dependendo do cenário da empresa, tem cliente que ainda nem sacou direito por que você mudou de identidade visual, ainda tem um apego à antiga, ainda vê a antiga sendo veiculada e você já vem com uma terceira identidade. Isso dá uma sensação de instabilidade, de incerteza para o cliente, principalmente para o nosso perfil de cliente que é B2B. O nosso maior perfil de cliente, o cliente que mais contrata a gente é o cliente B2B. Cara, tu tem uma empresa que atende outras empresas, a pior coisa que você pode parecer é instável, é inseguro, é incerto. Você não pode parecer essas coisas. Por quê? Porque senão o cara não vai querer te contratar, a empresa não vai querer te contratar. Então, troquei de logo faz 2 anos, não vamos mexer de novo. Não vamos mexer de novo, cara. A não ser que a gente esteja falando de uma mudança de segmento, de uma mudança de perfil de público ideal. Aí sim, porque aí eu preciso mostrar para o mercado que houve essa mudança e eu vou me justificar para o mercado com essa mudança. Mas caso contrário, não faz sentido. E não faz sentido tanto uma mudança de identidade visual, como não faz sentido uma mudança de promessa em 2 anos. Então, se o cara fez um projeto de rebranding que mudou a promessa de marca dele, no pré-diagnóstico, e a gente tem um vídeo falando sobre esse pré-diagnóstico de marca, a gente já vai trazer para ele e falar, olha, não é o momento de você fazer um projeto de posicionamento. Não, pelo menos não um reposicionamento completo, no máximo um ajuste técnico aqui, um alinhamento, um adequamento a uma eventual necessidade que a gente descobriu. Caso contrário, não vamos mudar. Por que não vamos mudar? Porque senão você vai parecer para o seu cliente que você não sabe para onde ir, que você está à deriva, que você está só procurando novos discursos e novos jeitos de vender aquele mesmo produto, independente de quanto aquilo custe para a reputação da tua marca. Isso não é bom. O cliente não vê isso com bons olhos, principalmente o cliente B2B. Então é muito importante a gente tratar o branding do jeito que ele deve ser tratado, que é o projeto de longo prazo. De longo prazo no sentido de aplicação e de colheita dos melhores resultados. Eu sempre falo isso. As melhores coisas que a gente colhe na nossa vida são frutos de ações de longo prazo. Você construiu uma empresa que fatura milhões não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Você teve todos os processos. Você começou com um investimento, ou às vezes até sem investimento, pegando o dinheiro que você tinha de um FGTS, ou um capital emprestado, ou foi no banco, ou às vezes nem pegou nada, só pegou o seu computador, uma sala e começou a fazer, e aí a empresa vai crescendo, ela respeita o próprio processo de crescimento e ela cresce aos poucos. Você quer, sei lá, ficar forte, tu vai ter que começar a treinar, nos primeiros meses você não vai ver resultado, é a vida, e aí você começa a treinar, treina, começa a se sentir melhor, tal, funciona melhor o teu corpo, você dorme melhor, come melhor, faz as coisas melhor, tá mais disposto, e muito depois você começa a ganhar massa muscular.
Construção de marca não é diferente, por isso que é um processo contínuo, um processo de continuidade. Perfeito? Fez sentido esse vídeo para você? Então deixa eu te falar uma coisa. Nessa leva de vídeos, especificamente, nós estamos com uma ação promocional. Não vou falar que é uma promoção, por quê? Porque não tem desconto. Então é uma ação promocional. Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, você tem uma marca e você quer entender se faz sentido para você ter um projeto de rebranding, fazer um projeto de rebranding para sua marca, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o link, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai clicar nesse link, você vai entrar em contato com a gente e você vai agendar um pré-diagnóstico para sua marca. Esse pré-diagnóstico a gente vai bater um papo, eu vou analisar um pouco do teu mercado, um pouco dos teus clientes, dos teus concorrentes e a gente vai entender se você precisa ou não de um projeto de reposicionamento, que tipo de projeto de reposicionamento você precisa e quanto você teria que investir para fazer esse projeto de reposicionamento de marca. Isso é exclusivo para você que chegou até o fim desse vídeo. Por quê? Porque significa que esse vídeo fez sentido para você. E se o vídeo fez sentido, mas você não está no momento de pedir esse diagnóstico, não tem problema, você pode fazer o nosso processo de sempre aqui, que é clicar aqui no curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar a sua opinião aqui embaixo, beleza? Um grande abraço para você e eu espero que a gente se fale no pré-diagnóstico da sua marca. Tchau, tchau!